Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo aí do dia que você está assistindo, da hora que você está assistindo o nosso Papo à Milanesa, segundo programa, #02. Boa noite, Felipe, muito bom estar com você novamente, que alegria, estamos aí no segundo programa. Igualmente. Né? Deu tudo certo, repercussão muito boa, gente se inscrevendo, comentando, pessoal parabenizando, né? O primeiro programa saiu melhor do que a encomenda, muitos likes, a relação de like para dislike é 99% positivo e aquele... Quem deu dislike também está valendo, fica à vontade. Não pode faltar, né? É verdade, faz parte. E a quantidade Aqueles que não gostam da quantidade gente. de visualizações também foi boa, muito boa. Muito bom, então vamos continuar aí com que o projeto só começando. Inclusive vamos gravar hoje, né? 2 entrevistas, primeiro uma com a Bárbara Freitas, né, que tem aí a campanha Coração Valente, a sua filha Lorena, que está no estado de São Paulo, aguardando um transplante de coração. E logo após a entrevista com o secretário e também apresentador Vitor Ferro, que vai estar aqui com a gente, também falando muito para a gente poder expor. Temos mais... Hoje, mais 4 entrevistas para gravar durante a semana. Realmente, o Papo à Milanesa está daquele jeito. E eu quero agradecer mais uma vez a você, né, que foi lá, curtiu, compartilhou, ativou a notificação, se inscreveu no canal. Tudo isso faz parte. A gente precisa muito de todos esses artefatos aí para que o programa possa se desenvolver, possa criar asas e, enfim, poder alçar altos voos. Eu estou aqui com Bárbara Freitas, ela que traz junto com você, né? Você pode ver também na rede social, o Instagram, Coração Lorena, Coração Valente, que é a pequena que eu pensei que ia dar um abraço nela esses dias, mas ela ficou no estado de São Paulo, não veio com a mãe veio resolver alguns problemas de ordem pessoal e, é claro, está voltando agora na madrugada de hoje para o estado de São Paulo para continuar essa campanha lá da Lorena Coração Valente. Bárbara Freitas, muito boa noite, seja bem-vinda e que alegria depois de entrevistar você num programa de rádio, agora aqui no nosso Papo à Milanesa. Igualmente, também estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. E um pouquinho nervosa, mas... Faz parte. Está assim na gravação, está nesse circuito de entrevista, soube que você está sendo acompanhada também pelo Profissão Repórter, da TV Globo. Eu acho que isso tem sido assim, tem causado muita coisa na sua vida, não é? Como é que tem sido estar gravando com eles, estar passando todo esse acontecimento que é aguardar o transplante de coração da pequena Lorena? Impactante, né? Tem sido assim dias impactantes com a equipe do Profissão Repórter e ansiedade a mil, e a gente fica naquela esperança, né? Que é a esperança que nunca morre, de chegar esse coração, e a equipe quer encerrar essa entrevista quando chegar, quer acompanhar a Lorena até que chegue o transplante e o pós-transplante. Então, é uma energia muito boa que eles passam, o pessoal é muito família. Mas a gente fica um pouquinho com vergonha, nervoso, mas a galera é top. Para quem não conhece, quem é Lorena, que transplante é esse? Que eu não sei. A Lorena tem 5 anos hoje, né? Ela entrou para a fila há 2 anos atrás, no caso com 3 anos de idade, é minha filha. Nós somos aqui de Arapiraca. E ela nasceu em São Paulo, a história é longa, enfim. Mas hoje ela está lá em São Paulo aguardando esse transplante de coração. E o que foi que houve com o coraçãozinho dela? Ela nasceu com a cardiopatia, miocardiopatia não compactada, que é um músculo do lado esquerdo do coração dela que funciona bem fraquinho, já parando. E fora isso, ainda tem as CIVs, que são vários furinhos, são múltiplas CIVs. No caso dela, não pode ser feita cirurgia, só o transplante mesmo. E tem que ser um coração de uma criancinha da mesma idade, né? Então, depende do peso, né? Hoje ela tem 15 quilos e ela pode receber o coração de até 50 quilos. Muito bem. O Felipe fez algumas perguntas, mas eu queria, assim, levar isso para o começo, para o início de tudo. Não quero já ir diretamente para a explicação do problema, mas sim identificar tudo como aconteceu. Hoje você está com que idade, Bárbara? 29. 29 anos. Você engravidou aos? 22. 22. Aqui na cidade de Arapiraca, você trabalhava aqui, veio a gestação, você ficou grávida. Em algum momento da gravidez, o médico chegou para você e disse, olha, a sua filha tem problema, a história dela vai ser complicada, alguém lhe aconselhou a realizar um aborto. Como é que se deu tudo isso desde o início? Aqui em Arapiraca, eu cheguei a ter um sangramento que a maioria das vezes é até normal para gestante. Com quantos meses você estava? Uns 3 para 4 meses. Certo. Aí eu dei entrada no hospital regional. E aí eles pediram um raio-x de emergência. Aí eu fiz o raio-x, uma ultrassonografia. Uma ultrassom. E aí eu fiz lá na CEDUS. E
o médico examinou, avaliou e falou que estava normal, que a Lorena estava... A gente não sabia o sexo ainda, que era recente, mas que eu tinha que ficar de repouso e a maioria da gestante era normal esse sangramento. Porém, uma observação, uma amiga que estava comigo no dia, falou que achou, olhando na ultrassom, achou a cabeça dela tipo um pouco maior, um pouco grandinha. Até o médico comentou, nossa, ela vai ter a cabeçona. Olha o que o médico falou para mim. Uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Aí a minha amiga levou isso a sério e falou que era no tempo da microcefalia. Então, ela ficou com aquele negócio. Sim. Mas aí, beleza, eu fiz a ultrassom, fui para casa. E aí eu tenho uma irmã que mora em São Paulo e ela sempre me convidou para ir a São Paulo. Porém, eu nunca tive vontade de... Arley. Arley, é. Eu nunca tive vontade de ir para o estado de São Paulo. Ela chegou a comprar passagem, eu lembro um tempo, e eu dei para trás, nunca fui. Só que eu senti muito forte no coração de grávida ir para lá, fazer um passeio. Fazer um passeio. De mãe falou alto. Isso. Falei, vou lá fazer um passeio, vou comprar o enxoval da criança, tudo lá. Aí, quando eu cheguei a São Paulo, eu fui sozinha para passeio. Isso, nesse momento, você tinha a presença do pai da sua filha na sua vida, ou você estava passando por isso sozinha? Não, eu estava estava sozinha. E aí eu já fui também para esparecer um pouco, porque a minha gravidez foi um pouco... A relação desgastada acabou Sim. atrapalhando. E aí eu fui, cheguei lá, minha irmã falou assim, por que a gente não faz uma ultrassonografia normal só para saber o sexo? Já estava aí Doppler, né? A normal sem ser a morfológica, né? É a Doppler. Aí eu já estava com uns 4 para 5 meses no tempo. Só para saber, porque aí você já compra tudo. Eu já sabia, já sentia que era uma menina, já tinha o nome Lorena. E aí, na ultrassom, o médico já falou de primeira, assim, a mãe é uma menina realmente, mas ela tem uma doença, assim, um quadro está muito diferente, ela tem algum problema muito grave, que eu não vou saber falar agora para você, mas, assim, eu lhe aconselho procurar uma equipe de medicina fetal, porque a gente está vendo 2 cabeças na ultrassom, e eu não sei explicar, como era um médico que não era muito estudado. E aí eu fiquei desesperada. Mas de onde ele tirou essa ideia de 2 cabeças, tendo É visto que ela nasceu com uma só? Ele viu na ultrassom que realmente tinha como se fosse 2 cabeças. Tinha o corpinho da Lorena e 2 cabeças. Só que ele não soube se expressar. Na verdade, quando eu consegui fazer uma outra ultrassom, eu paguei, fiz uma outra ultrassom, o médico explicou o que é que acontece. O crânio da Lorena está aberto, então a massa cefálica está crescendo para fora. Está crescendo, tipo assim, um caroço para fora. Isso em 5 meses de gestação. Em 5 meses. Aí ele falou, tem 2 opções, né? Você tem que, primeiro, procurar um hospital, que eu lhe aconselho ser o Hospital das Clínicas, porque é um hospital de referência, enfim, para você fazer uma cirurgia, que essa cirurgia, eles conseguem retirar o feto, colocar todo o procedimento, retira o feto, coloca a massa cefálica para dentro, faz a cirurgia no bebê e coloca o bebê de volta na sua barriga e você tem... Só que você só vai conseguir fazer essa cirurgia no Hospital das Clínicas, porque é um hospital de referência e lá tem uma equipe fetal para isso. E a segunda opção é você fazer um aborto espontâneo, porque se essa criança nascer, ela vai nascer assim, horrorosa mesmo, com o rosto todo deformado, um olho em cima, outro embaixo, e não vai ter vida normal, enfim. E aí, eu como uma mulher, né, cristã que sou hoje, antes não, mas a minha irmã era, não conseguia falar nada, eu fui dominada pelo medo, eu fiquei travada, não conseguia abrir a boca, os médicos falavam assim para minha irmã, eu quero ouvir a mãe falar, mas eu não conseguia, eu fiquei travada. E a minha irmã, não, eu falo por ela, não conseguia falar nada. E aí a gente foi orar, interceder, as irmãs lá orou pela Lorena. E aí a gente conseguiu essa vaga. A gente dormiu na fila do Hospital das Clínicas para conseguir. Quando a gente chegou lá, eu com as ultrassons em mão, aí o médico fez a ultrassom, conseguimos entrar nesse hospital, que é um hospital assim, de alto porte. E aí, quando a gente entrou, que o médico fez a ultrassom, ele já falou que não tinha massa cefálica para fora, que não tinha crânio aberto, que a cabeça estava no tamanho normal. Foi um milagre assim que Deus fez. Porque até hoje eu tenho as ultrassons que realmente ela tinha... Comprova. E o médico disse, só pode ser um milagre. É muito difícil você ver um médico falar que é um milagre, porque às vezes eles não acreditam. Mais pela parte da ciência. Aí fala, só pode ser um milagre, porque eu estou vendo aqui, enfim. Agora, é tão provável que esse crânio estava aberto, que entrou água da sua bolsa, água, né, o líquido, entrou pelo crânio que estava aberto e foi até o coração, e ela vai nascer com uma má formação do coração. Muito rara e muito grave.
Então, também ele já disse assim na lata que futuramente ela precisaria de um transplante. Então, eu já sabia que ela ia para a fila desde a minha gestação. Então, essa água é uma prova que realmente estava aberto, né? Que realmente o crânio estava aberto. E fechou sozinho. Fechou. Deus curou ela. E o cérebro estava fora, o cérebro voltou. Isso, a massa cefálica toda para fora, nascendo assim uma bola, aquela bola. E hoje ela é perfeita. Você vê ela, não tem cicatriz de nada. Inteligente. Arteira inteligente. Incrível. Como toda criança que tem esses problemas, porque eu digo quando que... bota para pintar ela, né? Pinta tudo, né? 7 completo. Muito bem, estamos agora no 5º mês, ainda permanecemos no 5º mês de gestação. Sim, quando aconteceu isso, 5º mês de gestação. Após ter sido diagnosticada essa proveniente cura, do que até então era uma coisa que, se fosse verdade, não teria como a criança sobreviver. Sim. Daí já fica bem exposto que não tinha como essa criança sobreviver com massa cefálica, com o crânio aberto. Mas aí, depois dessa opinião, passou pela igreja, o pessoal orou junto com você, intercedeu pela vida da criança. O que se deu após esse momento? E aí eu fiquei indo para o hospital fazer o acompanhamento. Vivia mais no hospital do que em casa. Era uma gravidez de alto risco. Então, como eu não era de São Paulo, o médico, eu perguntei se eu poderia retornar para Alagoas. E aí o médico falou assim, olha, em Alagoas não tem suporte para essa criança nascer. Se você for para Alagoas, ela não vai nascer e você vai correr risco de vida. E eu fui obrigada a morar em São Paulo. Passei toda a minha gestação. Depois que eu tive a Lorena, a gente morou na UTI durante 5 meses. Os 5 primeiros meses de vida dela foi dentro de uma UTI. E quando a gente recebeu alta, eu pude voltar para Alagoas, mas aí já era mais de 1 ano, porque como eu fui com 4 meses, ela já tinha 5 meses. E aí a gente veio para Alagoas, só que ficou... Até então você não sabia que ela tinha problema cardíaco? Não. Quando a gente voltou? Não, quando você veio para Arapiraca. Quando eu vim para Arapiraca foi depois de tudo, já foi com ela. Foi a primeira vinda dela aqui, quando ela recebeu alta, depois de 5 meses. Já tinha ciência do problema cardíaco, tinha ciência, da microcefalia também? Tudo. Ela nasceu lá, é paulista, nasceu lá. Uhum. E aí ficou 5 meses internada. E aí, quando foi na alta, eu falei, já posso retornar, né? E aí a doutora falou, espera mais um pouquinho. Aí eu fui, lembro que 2019, Natal, vim só passar o Natal e Ano Novo aqui. Foi onde a família toda conheceu ela. Ela tinha uns 6 meses já. E aí eu fiquei retornando para São Paulo a cada 3 meses. Pouco tempo antes da pandemia, né? Meses antes. A pandemia começou em fevereiro, você veio em dezembro, meses antes da pandemia. Aí eu fiquei indo e voltando a cada 3 meses, até chegar ao ponto dela ter que ficar. Que foi em maio de 2019, né? Como foi esse momento que o médico chegou para você e disse, mãe, o processo agora vai ter que ser por aqui. Você vai mudar de cidade, de estado, vai vir para um lugar que você até então era um lugar estranho para você e ter que recomeçar, primeiro, a se adaptar com o clima, temperatura Sim. do estado de São Paulo para o nordestino, não é fácil. É complicado. Né? Se acostumar com essa temperatura, com esse novo clima, e como foi que se deu esse momento na sua vida? Desesperador, porque assim, eu não tinha muito amadurecimento, menina ainda, e eu não tinha assim, eu não tinha aquele olhar de que era algo assim muito grande, sabe? Eu achei que tá tudo bem, eu vou, mas aí 1 aninho já vai chegar o transplante, já vou embora e beleza. E aí quando eu cheguei na consulta que o médico falou, eu fui para uma consulta, então quando ele disse, a gente já vai listar ela, eu fiquei desesperada, porque eu pensei, nossa, mas como que vai ser, né? Nessa época eu já tinha um relacionamento que hoje é meu esposo, e ele trabalhava aqui em Arapiraca. Vocês estavam namorando? Sim. E aí eu fiquei desesperada, ele vai ter que largar o emprego, e eu não gosto de São Paulo, e a minha família é toda de lá, e como que vai ser, e esse coração quando que vai chegar? Na sala do médico, foi que foi vindo todas aquelas coisas assim para minha cabeça que realmente tipo, eu acho que eu vou durar muito tempo aqui, porque é uma coisa muito séria, não tinha caído a ficha para mim. E aí eu falei assim, mas eu preciso voltar para fazer a mudança e tudo. E aí ele falou, ela vai ter que ficar já, porque a gente já vai listar ela. E eu assinei os papéis com o coração partido, chorando horrores, porque eu não fui sabendo. A vontade era ir embora, né? A vontade é arrancar ela e vir embora para cá, mas aí o médico falou que não tinha jeito. E já era o momento dela entrar com 3 anos, né? Já o coraçãozinho dela já estava dando sinais de que estava muito fraco, então ela já estava com a dosagem muito alta.
Então, ela já teve Esse momento de mudança que você percebeu na mudança do coraçãozinho dela, fisicamente, o que era que apresentava? Ela ficava um pouco cansada. Assim, ela não é de brincar muito, de correr, mas o pouco esforço que ela fazia, já dava para perceber que ela ficava um pouquinho cansada. Não era nada assustador. Mas o fato dela estar na dosagem alta do medicamento, para eles já falavam que depois da dosagem alta, ela podia, a qualquer momento, não sei, coração parar, alguma coisa do tipo. Então, eles falaram, é melhor, já é a hora, né, de colocar ela na fila. Aí eu falei, tem que fazer, né, tudo bem. Mas não foi fácil. Não está sendo fácil, porque a luta que eu achei que ia ser coisa de 1 ano, já vai o quê? 2 anos e 2 meses. Certo. Você foi para São Paulo nesse período, você lembra que mês era? Maio. Mês de maio, mês das mães. Sim. E você precisou passar por essa floresta, né? É uma floresta para você passar esse momento, ter que sair das suas raízes, das suas raízes no bairro Cacimbas, né, de Cacimbas 2, no caso, Sim. ali onde você já tinha toda aquela vivência. Lembro que Sim. um tempo você foi estagiária da Caixa Econômica Federal. Sim. Então, toda uma vida lotada aqui e você tem que mudar para aquele percalço. Me diz, como é que foi desse momento em que você teve que se habituar no estado de São Paulo? Você foi morar no hospital junto com ela, você foi morar com a Arley, que é sua irmã, você foi para uma casa junto com o seu marido. Como é que foi aí esse momento de se adaptar, de ser lotado no estado de São Paulo, sendo você uma alagoana? Primeiro que a gente pensou no custo de vida de São Paulo, né? Me acompanhar no tempo? Me ligar no tempo? A gente pensou no custo de vida. Como que a gente ia viver em São Paulo? Então, foi onde eu bolei a campanha. Eu fiz rifa antes de ir, pedi ajuda, pessoal, pedi ajuda dos amigos. Consegui arrecadar um bom valor para pagar o aluguel, porque São Paulo é assim, você tem que dar entrada de 2 meses de aluguel e você tem que ter o nome limpo e é uma loucura para você alugar uma casa. Então, graças a Deus, eu tenho uma minha irmã lá, ela fez isso para mim, ela alocou a casa no nome dela. E quando a gente chegou lá, a gente já chegou para morar nessa casa que a gente está hoje, a gente não mudou mais, uma casa de 2 cômodos. E o Jefferson também teve que pedir as contas do emprego. Então, eu tirei, como eu morava aqui de aluguel, eu fui fazer toda a mudança da casa aqui. Eu tirei tudo, guardei na casa da minha sogra. Certo. Levei apenas as roupas, minha, dele, da Lorena, e uma TV que a minha mãe me deu. E o resto pedi a Deus. E a gente chegou lá Ou e seja, foi... você alugou a casa com roupas, uma televisão e uma criança. E o a marido? criança e o marido. Não levou violão e cachorro porque não tinha para Nada, levar. porque não tinha. Muito bem. E como foi esse momento? Como foi que aconteceu esse momento? Você passou por muita dificuldade? Dificuldade financeira, dificuldade de se alimentar, a gente sabe que não, porque tem a irmã, Sim. tudo. Mas como foi para ele arrumar emprego? Como foi para você se locomover para as consultas? Porque você faz as consultas com ela no Hospital do Coração, não é isso? Sim, no Incó. No Incor. Como era para você chegar até lá? A casa ficava perto? Como era essa mobilidade? A gente mora a 1 hora e pouquinho do hospital. E aí existe... Não é perto, né, Felipe? Você tira aí 1 hora e pouco para um hospital. Mas em São Paulo, 1 hora e pouco, às vezes é 500 metros, né? Porque tem uns contornos, né? É verdade. Eu não conheço São Paulo, não sei muito A bem gente como vai falar. de Você conhece lá? Não, mas eu já ouvi falar, né? Ah, certo. A gente vai de monotrilho para o hospital, né? E aí... Explique monotrilho para quem não sabe o que é. O monotrilho tem um metrô que anda por baixo e o monotrilho é um veículo que anda por cima, é tipo o metrô. Só que ele é por cima dos carros mesmo, que é mais rápido um pouco. Ele não é térreo, ele não vai pela parte térrea como Ele vai o por trem e cima metrô. mesmo, ele tem só um trilho. Ele é segurado só por um trilho. Tem muita gente que tem até medo de andar. Mas ele é o que chega mais rápido ao hospital, é ele. É o VLT, né? Eu acho que chama VLT. Eu acho que deve ser aqui seria o VLT, no caso, né? Mas ele é muito veloz, mais veloz que o trem, que o metrô, ou É a velocidade mesma combinada? velocidade. Mesma velocidade. O fato dele ser rápido é porque não... Acho que é porque embaixo, quando chega lá nas plataformas, é muita gente. E ele não vai para São Paulo toda. Está terminando ainda, e tem ponto que não vai, tem ponto que vai, enfim, a gente vai de monotrilho. E aí foi mais difícil para o Jefferson, porque como eu já morei em São Paulo, então eu sabia já rodar tudo lá, né? Só que meu esposo era a primeira vez que ele estava indo, aí tem o clima, aí tem essa questão de só a gente na casa. Enfim, a vida muda toda, né? Esse contexto muda todo. Mas, graças a Deus, quando a gente chegou lá, esse mesmo pessoal da igreja nos acolheu.
eu cheguei a casa, estava toda mobiliada, gente, sem ter noção. Tinha geladeira, tinha fogão. O pessoal se juntou e arrumou tudo para a gente. E em relação à comida, também tinha cesta básica, que era da igreja. Então, assim, um bom tempo a gente viveu da cesta básica da igreja. E aí fizeram um chá de cozinha para mim, até o Jefferson conseguir um emprego. Não demorou muito, foi muito rápido. Não faltou nada, assim, Deus supriu a gente de uma forma extraordinária. E aí vem também a ajuda de custo do TFD, que é o Estado de Alagoas, que deposita essa ajuda de custo. Demora, mas ajuda. Para cada criança que está de Alagoas que está em São Paulo recebe essa ajuda? Sim, custa R$25, meu e 25 dela. Então, vamos supor, todo dia o Estado tem que depositar R$50. Porque se você está numa consulta para você fazer um lanche, pagar uma passagem, isso é todo dia. É um auxílio. Um auxílio. Só que é chamado de? É ajuda de custo. Não, o nome que você determinou é o TFD, que é o programa que se chama Tratamento Fora do Domicílio. Ele dá as passagens e essa ajuda de custo. Levou muito tempo para você conseguir o TFD? Não. Eu já estava indo e voltando através do TFD, eles que pagavam. O hospital desenrolava isso para você ou você teve que cair em campo? Eu caí em campo. Inclusive, tem muitas mães que não sabem que existe o TFD e muito menos a ajuda de custo, né? Porque eu passei um bom tempo sem receber. Indo no TFD e o pessoal não me informou. O pessoal do próprio TFD não falou assim, você tem direito a isso. Eles não falaram. Eu só soube porque uma mãe daqui de Arapiraca... Tem que ir atrás, né? Uma mãe daqui falou, você tem direito a isso. Corri atrás e consegui. E até hoje eu recebo, graças a Deus. Eles quiseram cortar no tempo da pandemia. Ficaram aí uns 5 meses sem me pagar, mas aí eu fui de novo atrás, eu tenho direito. Ela ainda não recebeu o transplante e eles retornaram. Nesses 5 meses veio o retroativo do que você ficou sem receber? Ah, que bom, que bom. Veio tudo certo, é um graças bálsamo, a né? Deus. Graças a Deus. O que nos ajuda ainda bastante é essa ajuda de custo. Pronto. Chegamos na parte em que a Bárbara, a Lorena e o Jefferson fixaram residência, conseguiram encontrar, graças ao apoio de algumas pessoas, os móveis na casa, a ajuda por ventura da igreja com as cestas básicas nos primeiros meses. Jefferson arrumou um emprego e, em seguida, o que é que vem? Qual o momento tenso da continuidade desse tratamento? Que eu sei que teve um momento que a coisa ficou tensa, que você entrou em desespero, que muitas vezes que a gente conversou, você chorava muito. Como é que se deu esse próximo momento, depois dessa etapa que você contou até agora? A gente resolveu, Felipe, levar esse passo a passo do que aconteceu na vida dela e como está sendo até agora, nos dias atuais. A primeira parte assim, mais difícil de quando a gente mudou foi logo quando ela ficou bem ruinzinha. Ela ficou muito mal, eu achei que eu ia perder ela naquele momento. Foi assim uma crise que ela teve que foi a pior de todas, eu acredito, até agora. E as nossas idas pro hospital, sabe, para as consultas, porque assim você não tem uma resposta assim do médico. Tá mais perto, tá mais próximo. É algo que é imprevisto, assim, você não sabe. Então, no começo, eu ficava com essa sensação, mas quando vai chegar? Quando vai chegar? E sempre olhando ali a posição que ela estava no cadastro, né? Ela começou em que posição? 45. E aí eu ficava sempre olhando, muito ansiosa e com aquela... Ai, meu Deus, vai chegar, vai chegar ou não vai chegar? Qual é a posição atual dela? Hoje ela está na 16. 45 já está em 16, Em quanto tempo? 2 anos. 2 anos e 2 meses. Demora demais, né? E aí o que mais me desesperou foi ver crianças morrendo, sabe, na fila. Crianças que eu acompanho, a gente acaba acompanhando mães e bebês que estão no estado mais grave que ela no hospital, esperando. E, infelizmente, não... Essas crianças ficavam no mesmo apartamento que ela? Você tinha convivência diária com a criança, com a mãe? Foi gerado um vínculo de amizade, de convivência? Foi gerado pelas redes sociais. Eu não tinha, porque, assim, elas estavam na UTI, bem ruim. Então, assim, elas sempre mandavam foto, dizia como que as mães arrasadas. E a gente acaba chegando na última notícia, não resistiu. Ou então chegou o transplante, entrou para o centro cirúrgico, mas não resistiu. Então, assim, eu recebi muita notícia de crianças que morreram. E eu estava tentando ser forte, mas eu estava com medo. Porque foram muitas, não foi 1, 2, 3. E, assim, eu acompanhei todas. Como eu fiz o Instagram da Lorena, eles também fizeram. E eu sempre estava ali. Não, tenha fé, vai chegar, tenha fé, passando uma, tentando passar, a gente acaba se tornando uma família. E, de repente, você recebe a notícia, o bebezinho de tal não aguentou. E aí a gente vê vídeo do coração chegando, do órgão chegando, é aquela alegria.
mas com menos de 24 horas tem criança que o organismo não aceita. Em nenhum momento você foi contactada que esse coração que estava chegando poderia ser para ela? Não. Nunca houve essa eventual possibilidade por conta dessa fila, né? Não, porque tinha criança pior que ela no hospital. Eu digo assim, pior porque ela está em casa. Então, para mim, ela está bem. Em algum momento ela precisou ficar interna, morando no hospital? Precisou. Quando ela ficou bem mal, ela teve uma crise. Foi essa crise maior que você falou no instante? Foi, ela começou a suar frio, o coração dela estava bem fraquinho. Então, o que é que acontece quando está assim? É muito rápido. Ela acordou e já acordou falando que estava com frio. Mãe, estou com frio. Quando ela vem dizer que está com frio, é porque já tem algo estranho, né? Eu já estou acostumada. Só que dessa vez ela ficou pálida, com os lábios roxos e muito sonolenta. Teve um momento que eu lembro que de pressão, né? Ela apagou, simplesmente apagou no quarto. E o hospital é longe e a ambulância não leva da onde eu moro na Zona Leste, eles não levam para o INCOR. A gente não tem transporte. E aí eu corri, liguei para o meu cunhado, que é o esposo da Arley, e ele não atendeu no momento, foi um desespero para chamar Uber. E ela, nos meus braços, molinha, roxa e apagada. E o Jefferson chorava de um lado. Ou seja, ela não estava consciente. Não estava consciente. Foi um momento assim. E você bem também difícil. Não poderia precisar em qual grau de dificuldade a coisa estava, né? Porque... Não conseguia. Eu pegava o oxímetro, colocava no dedinho. Eu vi que a saturação dela estava muito baixa. A saturação estava baixa. Eu tenho um aparelho em casa, então eu olho. Eu vi Quanto? que estava mais ou menos 60 e pouquinho. Muito baixo. Muito baixo. Ela satura 90. Ela satura normal. Precisa de 90 acima. Aí eu fiquei desesperada, peguei ela no colo, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu chamava por ela e ela não respondia. E o marido desesperado, até o Uber chegar... batimento cardíaco lento. Lento, e ela... Se você pegar uma criança da forma que você pegou a Lorena nos braços, você já dizia, não, tá morta já. Você olhava assim, o motorista se assustou, porque o meu esposo falou, tem como você ir mais rápido, porque ela tá passando mal. Quando ele olhou assim, de trás, ele ficou bem assustado. Então, eu estava com ela no colo, enrolada, que ela estava com muito frio e suando. E aí, ela precisou ficar internada, mais de 20 dias. Ela entrou com a droga, a dubotamina, que é para acelerar o coração dela, já estava parando. E ela entrou como prioridade, ficou número 1 na fila. Do transplante. Isso, no momento... Naquele momento, se chegasse um coração, era dela. Era dela. E eu fiquei ali orando, meu Deus, que chegue esse coração, porque a oportunidade, se é a primeira, chegou, já é dela. Porque ela estava com a droga. É preciso que uma família se entristeça para que outra fique feliz. Sim, é complicado. E aí ela ficou usando essa droga. Graças a Deus o coração voltou, batendo a 1000, do jeitinho dele. E não foi mais preciso usar, e aí ela voltou. Nesse momento, a recuperação dela foi, mãe, tô bem, começou a ficar alegre, ou se deu aos poucos? Aos poucos, ela vai ficando aos poucos, ela fica sonolenta, ela fica muito inchadinha por causa do medicamento, então a furosemida é para ela fazer xixi, o diurético. Sim, ele é baixa pressão. Isso, aí ficou muito preso nela, ela estava cheia de líquido, então ela ficou com os olhos bem inchados. E aí, aos poucos, fazendo exame, colhendo, aí eles descobriram que foi... Tudo isso ocasionou por conta de uma... Ela teve uma infecção de urina. Sério? Aí, por conta da infecção de urina... Eu digo que ela é assim... A infecção surge e vai em atrito do que há de mais nocivo nela, que é o coração. A deficiência do coração. Qualquer coisa que acontecer com ela, até uma gripe... Com a criança normal... Atinge o coração. Atinge o coração. Deus do céu. Qualquer coisinha que tiver, atinge, já vai direto nele. E como ele já é fraco, né? E aí ela ficou dessa forma. Foi... É meio que manter a criança numa redoma de vidro, com medo de que ela possa estar gripando, adoecendo, tendo febre. Não pode estar de pé descalço, não pode estar brincando na areia, com animal, nada disso. Nem perto de criança que está gripada, e às vezes o pai não entende, é complicado. E ela é assim, eu queria pegar uma bolha de vidro e colocar ela dentro, porque é complicado. Não sei se você viu, tem um filme que uma menina, uma adolescente, ela tem uma doença rara, ela passa grande tempo da adolescência dela sendo criada dentro de uma redoma de vidro, porque ela não tem imunidade, né? Ela não tem a coisa que faz que a imunidade dela suba ou desça, ela não tem. A imunidade baixa o tempo todo, então, se você tocar nela e você tiver uma alergia, a alergia vai para ela. É assim, totalmente aberta, admissiva ao que seja nociva, aquela doença. Então, passado esse momento, quanto tempo ela ficou no hospital? 20 dias. Não, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. E quando começou essa pandemia? Porque ela já era frágil, né? Bem frágil. E aí? Foi assustador. Assim, o álcool em gel e a máscara era parceiro da gente, então a gente sempre tinha. Não foi difícil manter ela de máscara. Mas, assim, ela não saía de casa, a médica não queria nem consulta, nem para ir para consulta no hospital. Uhum. Foi cuidado dobrado dentro de casa.
Tem o meu. Tudo bem. Foi cuidado dobrado dentro de casa. Então, assim, literalmente, eu só faltei pegar um vidro e colocar nela. Não saía pra nada, chegava em casa, tirar a roupa fora. E nisso o seu cuidado também de se manter sadia, tanto Aí você ficou como o eu marido. e ela e o meu esposo trabalhando. Ficou eu e ela presa. Muito bem. Passado essa resposta sua ao Felipe na questão da pandemia, ela passou 20 dias internada. 20 dias sob os cuidados médicos, isso no INCOR. No INCOR. Todo acontecimento dela, Tudo INCOR. tem que correr pro INCOR. Você não pode ir para outra unidade Não. hospitalar. Até que ser porque lá. eles não vão receber, vai ver o É. histórico, vai dizer que tem que direcionar para lá. E daí? O que foi que se deu após ela voltar para casa, após você ter essa... Respirei aqui, ela não vai morrer mais, né? Porque no momento você temia, Sim. né? Temia que ela não pudesse aguentar até a chegada no hospital, inclusive. Aí como ficou? Como foi depois disso? Eu ainda fiquei um pouquinho com medo por conta da pandemia, né? Mas mantive os cuidados que a médica falou. Ela chegou, inclusive, a sair da fila por um momento na pandemia. A médica me ligou e eu achei que era o coração dela. Ela falou, doutora Estela, não sei o que, a Lorena tá bem? Eu falei, tá. Aí ela disse, nós vamos tirar ela da fila, né? Porque, por conta da pandemia, enfim. Lê aqui. Passou 10 dias fora, mas logo em seguida, depois dos 10 dias, já retornou. Então, foi um negócio muito rápido. Aí eu mantive ela guardadinha em casa. Fala aí. Mantive ela guardadinha em casa e deu tudo certo. Não pegou, não se contaminou. Eu e o Jefferson, a gente pegou o Covid. Vocês tiveram Covid? Sim. Aí ela foi para casa da Arley. Foi para casa da minha irmã. E a reclamação dela, que estava foram longe da 15 mãe? dias, eu não aguentei. Eu fui pro meio da rua ver ela lá da janela. Eu Eita, não que aguentei. coisa linda, meu Deus. Teve que ir lá porque não aguentava tava mais. aguentando, Só ficava- chamada de vídeo. Só chamada de vídeo, não aguento ficar. Eu tô aqui 13 dias que eu vim, né? Mas é uma saudade dela. O eu grau não de consigo dependência ficar dela muito- com você e de você com ela é muito grande, né? É muito grande. Não consigo ficar muito tempo longe dela. Você tem ideia do quanto você teve que amadurecer, do quanto você teve que criar uma maturidade que você não tinha, uma responsabilidade, um senso de mãe, depois que tudo isso aconteceu com a chegada da Lorena na sua vida? Você já se deu conta, assim, de como você teve que amadurecer rapidamente, ter que deixar a festa, deixar o paredão, deixar o show, deixar a noite de ir no cinema, de ir num bar com o namorado? Você se deu conta de como você foi galgada, né? Sim. A chamada requisitada para essa responsabilidade de ser a mãe da Lorena. Você tem ideia de como tudo isso é forte? Porque eu estou falando e me arrepiando. Eu estava falando hoje com uma amiga minha que ela foi me ver. E aí eu comentando, eu falei, meu Deus, eu olho assim para mim e eu consigo enxergar que realmente foi um arranque assim na minha vida, sabe? Realmente eu tive que sair, tive que ser arrancada daqui, da minha cidade, da minha terra, da minha vida, da minha raiz, enfim. E passar por tudo isso, para que eu pudesse realmente amadurecer. Porque hoje eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa. E com o passar do tempo eu vou amadurecendo mais. No começo, assim, ainda era meio difícil. Eu ainda tinha aquela mente pequena, né? Sim, De, normal. tipo, E a maturidade? E aí depois eu falei, né? Eu disse, nossa, meu Deus, um negócio, transplante. E aí eu fui buscar fila de transplante. E aí eu fui entender a gravidade. E aí eu fui ver que uma criança tem que morrer para mim ficar viva. E aquilo foi trabalhando no meu coração. Eu disse, Alguém tem que chorar para você sorrir. sim. É complicado de falar. É complicado. Passou-se o período, então você foi lá ver e depois ela retornou para casa. Mas você teve o Covid ao mesmo tempo que o Jefferson teve? Nós ou foram dois. em dias diferentes? Nós dois. Nos dois. Foi incrível, porque assim, a minha E a irmã sorte também de Deus pegou. ela não ter pego, né? Porque imagina que ela durma com vocês ou ela Sim, dorme... ela dorme no mesmo quarto, é um quarto para nós três. Deus do céu. A minha irmã, ela teve Covid e o meu cunhado também. Então, quando eu falei para ela que eu estava com dor de barriga e dor de cabeça, ela já falou, arrumei as coisas da Lorena, porque é Covid. Eu estava só com isso, com dor de cabeça, de com dor qualquer de exame, ela já barriga. detectou que Ela fosse já isso. falou. Eu estava bem de pé, eu disse, Arley, eu tô com uma dor de cabeça tão enjoada, e direto no banheiro. Aí ela falou, arrume as coisas da Lorena, eu vou tirar ela daqui agora. No outro dia de manhã, eu já acordei arriada. Eu não levantava mais para nada. E aí eu passei um bom tempo para poder ir fazer o teste, mas eu tive que confirmar, eu já sabia. Eu só queria, né, ter o teste por conta dela. E eu fiquei arriada, o Jefferson não teve nada, nenhuma dor de cabeça. E ele cuidou de mim uns dias, depois teve que trabalhar e eu fiquei só. Fiquei em casa só, eu ia para o banheiro arrastado, não tinha ninguém para cuidar de mim, comia o que tinha e, enfim, foi sofrido. E aí, quando eu me recuperei, eu disse, agora eu vou olhar a Lorena, nem que seja da janela, porque eu não aguento mais. Aí fui, vi ela,
Graças a Deus passei bem, fui no médico, fiz o teste, eu e ele, deu positivo, nós dois. Aí depois que não estava transmitindo mais, foi liberada ela voltar para casa. Aí foi liberada, aí fiquei com ela. Muito bem, foi liberado para voltar para casa. Me diz uma coisa, como foi para você passar pelo momento? Eu vi que há algumas postagens que você fez sobre a morte de meninas, de crianças, sobre a morte também de um adolescente, pessoas que você acaba conhecendo dentro daquele grupo, né? Vocês devem ter um grupo de WhatsApp de mães Sim. que estão aí esperando o tratamento. Em algum momento, quando se deu essas notícias, eita, fulano morreu, eita, a menininha tal morreu, você chegou a desanimar? Você chegou a achar que aquilo tudo ali era só uma coisa que estava acontecendo e num dado momento ia acontecer essa mesma tristeza para sua família? Eu não... Desculpa se eu estou tocando no lado que te emociona, eu sei que você está emocionado. Eu porque fiquei assim, agora. eu quero transmitir para todo mundo Sim. que vai assistir esse podcast, esse programa, essa edição, a hashtag 02, de como se dá. No primeiro programa a gente falou do tratamento das pessoas com câncer. Agora a gente está falando sobre crianças que precisam aguardar na fila de transplante. A gente não está falando de um adulto, Felipe. Não é verdade? A gente não está falando de um adulto, a gente está falando de uma criança de 8 anos, né? 5 anos, que precisa estar esperando o transplante. Como foi para você quando aconteceu essa ida dessas pessoas, dessas crianças? É porque, na verdade, é como se fossem nossos filhos. Então, dói muito quando a gente recebe uma notícia dessa. É muito triste. A gente fica até sem palavras. Desanimar, eu nunca desanimei. Eu nunca tive um ponto de dizer, desanimou. Não, nunca passou pela minha cabeça. Não se deixou cair. Se abater, sim, mas cair não. Isso, eu fiquei abatida, eu sofri junto com a mãe que perdeu o filho, porque eu fiquei imaginando. Teve até uma criança, praticamente da idade da Lorena, criança bem extrovertida, igual a Lorena. E, de repente, recebeu uma notícia dessa. Então, assim, é como se fossem os nossos filhos, né? A gente acaba se apegando, a gente acaba ali na luta junto com elas, né? E pegando amor pela criança, só pelas fotos, pelos vídeos, porque a gente está na mesma situação. Então, assim, foi sofrido. Eu vivi o luto junto com a mãe. Eu me resguardei e fiquei em oração pela mãe. Mas, realmente, parecia que eu estava perdendo um filho meu. Sim, parecia que era minha filha. É muito triste, é muito doloroso você perder dessa maneira, sabe? Você saber que, ainda assim, o assunto é complicado, delicado, mas é um pouco de egoísmo das pessoas. Eu sei que é difícil falar. Eu sei que é complicado falar. Tem que ter modos de falar. Inclusive, tem que ter uma equipe especialista para falar isso. Para, na hora, no momento de dor, você saber como falar. Olha, mãe, isso e isso. Que a maioria dos hospitais não tem. Então, assim, é complicado, é difícil. Mas tem uma parte de egoísmo. Porque se você acompanha a nossa luta no nosso Instagram e você está vendo, você conhece a Lorena, você se apaixona por ela. É verdade. E acontecer alguma coisa com a sua família e você falar, não vou doar. Você sabendo pode salvar a vida da minha filha, ou então quem está na frente dela ou atrás dela. Então, entendeu? Assim, no fundo, eu entendo o luto da família, eu entendo que muita gente não quer, porque tem notícias falsas que correm, tem mitos que falam que o corpo vai ficar desfigurado, que, enfim, vários mitos, mas tem um pouco de egoísmo, tem, porque é uma vida. E se fosse com você? Né? A gente só sabe quando passa. Eu jamais, antes de ter a Lorena, eu sabia sobre esse assunto. Acho que se você me perguntasse, você é doador, eu dizia até que não. Por quê? Eu não entendia. Só que a partir do momento que você começa a viver a história, aí é complicado. Aí você busca, você corre, você vai atrás. E quando você olha, é a sua família, é a sua filha, é o seu pai, é a sua mãe. Aí fica mais complicado. Eu acho vago a forma como... Porque você sabe que é doador, sabe-se que você é doador porque você diz para a família, não é? Sim. Era para ter na identidade de todo mundo. Eu até falei há algum tempo atrás na rede social que eu acho que isso devia ser uma coisa obrigatória. Sim, eu lembro que você no meu falou. pensamento, não foi? Até teve algumas pessoas que discordaram, que vieram dizer alguma coisa. Que, ponto, você vai lá na sua rede social e posta o contrário do que eu estou dizendo. Aqui na minha, você respeita a minha opinião, que isso é o meu pensamento. Sim. Eu acho que deveria ser obrigatório, entendeu? Morreu, por que a pessoa tem que ser enterrada com os órgãos, se esses órgãos podem salvar vidas? Eu me pergunto, eu me faço essa pergunta, eu me questiono, como é que um ser humano, uma mãe, um pai, diz não? Não quero que tire nada do meu filho.
Vai levar para quê? Você acaba É matéria, a matéria agora vai ser consumida pelos insetos. Aquilo 2 dali dias não tem mais nada. Exatamente. Vai inchar, vai explodir dentro do caixão e vai deixar de salvar vidas. Mas isso acontece por conta da informação, que é muito pouca ainda. Existe muito, fala muito pouco. Onde se fala mais na doação é no Setembro Verde, que as pessoas nem sabem que existe, que é o mês de conscientização da doação de órgãos. Se isso fosse um assunto, televisão, rádio, todo canto, passasse 24 horas, igual passa o comercial de manteiga, de margarina, Isso. as pessoas E sabiam. de cerveja. Nos metrô lá, passa... Use máscara, não compre nada dos vendedores de ambulantes. Se falasse, doe órgão, a doação de órgãos salva tantas vidas, aí aquilo vai entrando, é tudo questão de informação. É por isso que no Instagram da Lorena eu procuro estar sempre postando conteúdo que fale. Não adianta você dizer, eu não conheço. Como que eu faço para doar? Como que acontece? Pode olhar, eu sempre posto, tem tudo. Tudo que fala de doação eu costumo postar, para as pessoas não dizer que não tem informação, né? E a título de informação, não há o que fazer. Não precisa fazer nenhum cadastro, nenhuma inscrição. Nada. Basta comunicar ao familiar. Isso. Se algo me acontecer, por favor, quero que sejam doados meus órgãos. Só Pronto. isso. Se aquele órgão poder ser aproveitado, se a pessoa tiver uma saúde legal, se os órgãos estiverem em pleno funcionamento, sem doenças, né, sem doenças crônicas, Sim. sem doenças terminais ou graves, a pessoa pode fazer a doação. Doar córnea, doar fígado, doar pâncreas, doar rins, doar pulmão, doar coração. É coisa demais a ser doada. Doar pele. muitas A vidas. pele pode ser doada. Pele, tudo. A pele, a pessoa quando é enterrada, geralmente é enterrada com uma roupa bem composta. Não Deixa dá só pra a pele ver. da mão. Não dá, não tem Ou nem cirurgia, isso. não fica desfigurado o corpo. Não é verdade? Eu não sei se vocês acompanham, mas a mãe do Gugu, ela não queria, nessa campanha do Gugu, a mãe falou, eu não queria que doasse os órgãos do meu filho, porque eu tinha medo dele ficar desfigurado. Meu Deus do céu. Mas hoje, na campanha, ela fala que realmente não fica desfigurado. A desinformação, no caso dela. É uma cirurgia normal. Você vai abrir, você vai tirar o que serve, o que não serve, vai fechar, tá lá com a roupinha, o rosto normal. Normal. Pronto, acabou. Normal. E o medo dela era esse. Ela falou, eu não sabia, não tinha informação, mas agora que eu sei, ela incentiva. Eu acho que o governo federal, através da sua Secretaria de Saúde, os direitos humanos, sabe, todos os órgãos competentes, compatíveis, pudessem agilizar uma campanha de obrigatoriedade dos órgãos, pelo menos dos órgãos necessários. Tá bom, não quer doar córnea, não quer tirar a pele. Eu acho que córnea poder dar luz a alguém que não enxerga. Maravilhoso. Deve ser- Parabéns. Vai ficar maravilhoso. fechado lá no caixão. Não é? E o olho não fica aberto, ninguém é enterrado com o olho aberto. Pois não, é. Não é no tempo da Roma Antiga que colocavam uma Uma moeda, moeda, não é? Não precisa. Eu tava lembrando também, era do egípcio, o faraó era mumificado lá, né? Mumificado, porque eles tinham a crença de que aquele corpo voltaria à vida Isso. em anos à frente. Então, eles eram embalsamados, né, com um tipo de ervas lá para preservar e usar aquelas rataduras, né, para enfaixar o corpo, deixar o corpo totalmente enfaixado, guardado dentro de um sepulcro, dentro de uma pirâmide. Ou seja, para não ter contato nenhum, nem com vento, nem com réstia, nem com sol, com chuva, com nada, com ar, com nada. E até hoje estão lá guardados e nunca voltaram à vida e nem vão voltar. Não. Pelo menos a vida espiritual pode ser. Agora, a vida material, eles não vão sair lá para ressuscitar. O faraó não volta, a gente vai voltar. Exatamente. Eu Fica lá já- um monte de ouro enterrado com ele, esperando para gastar. Quando chegar sou- aqui não ia ter mais valor, já está ruído, É. não é real. Mas eu ainda insisto que devia ter no documento de Também. todo mundo. Mas antigamente Doador tinha. obrigatório. Antigamente Não, mas era... tinha só doador e não doador. Não, tipo era. Não tinha obrigatoriedade. Não era tinha, só para não. constar que, e aí, ó, o cara é doador. Pai, tira. Não doador. Eita, tanta coisa boa que não vai poder ser aproveitado, porque eu riscava, passava a caneta no não, ficava doador. Né? Mas não pode fazer isso. Até porque a família tem que respeitar. E se a família não respeitar à vontade? Verdade. Né? Então depende, querendo ou não, da família. Se o cara disser que queria doar, e ele disser, não, ele disse que não queria doar, não. Foi. Aí não dá. A não já ser que era. fique um documento por escrito, datado, reconhecido firme em cartório, para quando aquilo acontece. Mas no Brasil, No Brasil, vai levar. jamais. Me diz uma coisa, Bárbara, qual o grau de consciência que a Lorena tem com relação à situação da saúde dela? Quantas vezes ela já chegou para você assim? Eu vejo que muitas vezes eu acho lindo quando ela às vezes está orando, né? Ela toma ali a unção da palavra com poder e ela faz a pregação do que ela entende, né? Dentro da inocência de criança do Evangelho. Ela determina, inclusive, na sua vida.
com o poder que Deus me deu. Eu acho muito bonito. Aquilo ali me arrepia, eu choro que nem menina assistindo. Mas qual é o grau de aceitação? Em algum momento de tudo isso, ela chegou, mãe, eu não sou uma menininha normal, eu estou cansada disso, eu queria que a minha vida fosse diferente. Ou ela tem aquela aceitação de dizer, mãe, eu estou bem, nós vamos seguir e vai dar Ela é tudo assim. certo. Ela é assim, a Lorena é uma criança muito positiva. Ela fala, em nenhum momento ela reclama, por que o meu coração é assim, porque eu sou assim, porque eu tenho que esperar. Nenhum momento, nenhum. Ela fala, vai dar, mas antes ela me passa força. Ela quem dá aquela equilibrada em você. Se ela vê que eu tô cabisbaixa, calma, mãe, que vai dar tudo certo. E aí ela fala com o próprio médico, doutor, quando é que eu vou visitar o meu vô em Arapiraca? Porque eu não aguento mais esperar. E aí o doutor próprio conversa com ela. Então, assim, ela sabe que ela tem um coração que precisa ser trocado, ela entende isso, apesar da pouca idade dela, eu converso muito com ela, e ela aceita normal, como se nem fosse com ela. Ela não questiona. Ela nunca questionou nada. Nunca ela chegou para reclamou. dizer que Papai do Céu poderia ter feito diferente? Não, nunca. Porque ela é Ela, assim? pelo contrário, ela disse que Deus já curou ela, que ela já está com o coração curado. Ela diz isso. Ela diz. E a gente vai orar à noite e ela agradece, porque eu ensinei para ela, Lorena, agradeça a Deus pela cura do seu coração. Eu não digo que o coração dela está doente, ela sabe que precisa de um transplante. Uma vez ela perguntou o que era que é o transplante. Falei, vai tirar o seu coração, que está dodói, para colocar outro. Não fui profundo, porque ela não ia entender 100%, que tinha que morrer alguém, enfim. Mas ela tem essa concepção. Então, a gente vai orar assim à noite, agradecendo a Deus pela cura. Porque se o Papai do Céu curou seu coração, você não vai precisar de outro. Eu falo para ela, você já está curado. Ela disse, é mesmo, né? E é engraçado quando ela sentiu o primeiro batimento. Ela colocou a mão, que ela sentiu o batimento do coração dela, foi muito engraçado. Aí ela correu, pegou minha mão, vem ver, mãe, vem ver. O que foi? Eu pensei que era outra coisa, ela estava bem agitada. Coloca a mão aqui, eu coloquei ela, olha, está batendo no meu coração. Aí quando ela descobriu os batimentos do coração dela, aí foi incrível aquele dia. Mas assim, ela não questiona, não reclama, pelo contrário. Eu ensino para ela orar, agradecer pela cura, e eu falo para ela, se Deus curar o seu coração, você não vai precisar de outro. Há essa possibilidade? E é a possibilidade... Não. Deixa eu me especificar melhor no que eu falei. Não é que não há possibilidade de haver a cura através de Deus. Claro que há. Isso daí é quando Ele quiser, Ele fará. Mas há possibilidade dela não precisar passar por esse transplante, que a coisa vá se evoluindo para um caminho que não seja necessário o transplante, que ela possa ter uma vida plena e tranquila com o coração que ela tem, ou é imprescindível que seja feito um transplante? Assim, para a medicina, para os médicos, não tem outra solução. Ela Certo. precisa fazer. Só que o que acontece? Que poderia ter sido feito por eles, já foi. Isso. Não tem o que fazer, não tem cirurgia, os remédios. Ela pode tomar para o resto da vida, mas ela sempre vai precisar, porque vai ter uma hora o coração dela vai parar. Inclusive, antes de vir na consulta, eu perguntei ao doutor Adeilson quanto mais tempo ela suporta esperar, porque já tem 2 anos. Certo. E aí eu fiquei curiosa, né? De 2 anos e pouco. E você não teve medo de fazer essa pergunta? Não. Não teve medo da resposta? É como eu digo, sabe como que eu falo para você? Eu tô tão amadurecida que eu tô falando sem chorar. Se fosse nos tempos de antigo, eu não conseguia falar. E hoje eu consigo me expressar, eu consigo falar, porque eu tenho a certeza... Você não tem ideia de como essa entrevista vai chegar bem para as pessoas, não é, Felipe? O esclarecimento que isso vai trazer para as mães, para os pais, pessoas que eventualmente possam estar passando por isso também agora. Gente que tem problema bem menor e não consegue ter essa maturidade. Não consegue ter esse controle, na verdade. Até mesmo porque quando eu entrevistei na rádio, ela chorava de palmo em palmo. Então, Hoje ali você eu não já tá estava... assim. É porque eu tenho a certeza, eu falo e fico arrepiada, sabe? Eu tenho a certeza de que Deus já curou esse coração. Que assim seja. Eu não entendo nem porque essa demora, está demorando muito. O médico questionou, nossa, mas está demorando muito, né? Eu falei, Mas eu não questiono a Deus quando que vai chegar. A única Tudo certeza... no tempo dele, né? A única certeza que eu tenho, se você me perguntar hoje, eu não fico ansiosa, eu não olho fila. A única certeza que eu tenho é que ela é curada. E que em breve, quando eu for na consulta, o médico fala assim, mãe, vamos tirar a Lorena da fila, que não vai mais precisar. Mas é claro, se for da vontade do Senhor, não, ela vai fazer o transplante, vamos para frente, vai fazer, vai se recuperar. Mas eu creio de outra forma, da forma que Deus me fez enxergar. Porque... para uma cardiopatia rara e tão grave quanto a da Lorena, não é mais nem para ela estar em pé. Todas as vezes que eu chego na consulta, as médicas falam, ela está desafiando a gente. Eu não sei o que dizer da Lorena.
A cardiologista dela falou várias vezes, essa menina, a hora tá assim... Quem vê a os hora tá vídeos dela assim. não diz nem que ela é doente. Não é diz, verdade? não dá. E assim, uma cardiopatia é muito grave. E aí o coração já parando, ele bate muito fraquinho. O médico falou, a qualquer momento pode parar. Ao ponto dela se alegrar quando sente o batimento cardíaco. Falei, como que bate assim fraquinho se a menina... Eu boto aqui... Só pode ser Deus que restaurou e ele tá, ó. Com certeza. E eu tenho a minha... Não tem como fazer um exame para saber se realmente ele tá melhor do que deveria? Ela fez o eco, ela faz a cada 3 meses. Aí um eco anterior tinha dado baixo. Assim, que o coração estava piorando. Aí a médica falou, ok, vamos fazer outro eco para ter a certeza. Porque se chegar a piorar, ela vai ter que ficar internada. Vai ter que esperar no hospital, fica com prioridade. Aí, beleza, o coração piorando e a menina rosadinha, não tinha nada. Vamos fazer outro, vamos. Que esse não deu para olhar direito, que estava na dúvida. É como eu falo, ela desafia mesmo. E aí fez o outro. Aí no outro veio 100% que não tem nada. Tá normal como estava, a doença não evoluiu. Aí a médica falou, e aí? Quando eu digo que ela desafia, eu não entendo. Aí, a hora o eco vem bom, a hora o eco vem ruim, aí eles ficam nessa. Não sabe, aumenta remédio, baixa remédio. Como são as taxas da Lorena? Vamos falar de glicose, triglicerídeo, colesterol, HDL, LDL. Como é que tá? Tá tudo equilibrado? Tudo equilibrado. Ela faz exame de sangue para saber todas essas taxas. Ela faz também... Com que frequência? Não, todo mês não. 3 meses também, a cada 3 meses. Ela faz a bateria de exame. Inclusive, quando eu voltar agora em agosto, ela vai fazer essa bateria, né? Que ela fez 3 meses passados. Então, não tem nada alterado. A única coisa que veio alterado foi o colesterol, porque ela não pode comer fritura. E come. E é bem difícil uma criança... Não queria um pedacinho de carne com cuscuz. E aí, ó, mãe, tome cuidado. Eu digo, beleza. Mas foi a única coisa. O resto está tudo certo. E eu pergunto, eu não tenho mais nem o que perguntar. Porque eu vou dizer, e aí, doutora, como que tá? Não, estamos na mesma, estamos esperando. Ou seja, cada vez mais a coisa aponta para uma cura, porque, assim, para quem tem uma cardiopatia grave, como se disse que é a da Lorena, era bem mais que normal que ela tivesse incompatibilidade nas suas taxas. A glicose fosse alterada, o triglicerídeo fosse alterado, né? Até a pressão arterial dela fosse alterada ou diminuída por conta da equivalência de batimento cardíaco, do ritmo cardíaco que ela tem no dia a dia. Então, acho que a coisa se encaminha para um lado que realmente que a gente espera que não seja preciso a questão do transplante. Mas caso esse transplante seja necessário, a Lorena pode receber o coração de um adulto, a Lorena precisa receber o coração de um adolescente, a Lorena precisa receber o coração de uma criança que equivale à idade dela. Como é que se dá isso na caixa torácica de uma criança de 5 anos? Na verdade, é pelo peso, né? Não tem a ver com o tamanho do coração. Não, é pelo peso. Se ela hoje... Vivendo e aprendendo, Felipe. Pensando que é o tamanho do coração que importa. 15 quilos. Então, vai um adolescente de 50 quilos, magrinho, com saúde, tiver 50 quilos, ela suporta. É pelo peso. Quanto mais ela for aumentando, aí vai aumentando a idade até chegar um adulto. Eu também achava que de criança era de criança, mas não é. Na verdade, é pelo peso, entendeu? E tem que ser de alguém com o mesmo tipo sanguíneo? Sim, tem que ter a tipagem sanguínea, tem que fazer todas as baterias de exame. Então, qual o tipo sanguíneo dela? É A positivo. Mesmo que o meu. Também. E vamos supor que fale assim... chegou um possível doador. Aí a gente corre para o hospital. Mas pode ser que não seja para ela, por conta que tem que fazer os exames. Aí pode ser para alguém que está atrás dela na fila. Ou na frente, depende. Entendeu? Aí a pessoa pode mudar de lugar por conta do tipo sanguíneo. É por isso que muda, tipo dela. Ela estava na posição 14, voltou para 16. Isso indica para mim que tem criança pior do que ela, que entrou, né? Aí eu entendo assim, porque se ela voltou, tem criança que está necessitando mais. Entrou criança, ou entrou adolescente, enfim. Eu vi a postagem sua da Lorena com farda para a escola. Como é que tem sido a convivência da Lorena na escola, com os coleguinhas, com os professores? Todos sabem da cardiopatia dela. É passado para os alunos para ter essa conscientização que ela não pode levar nenhum empurrão, que não pode ter nenhuma brincadeira que vá derrubar ela. Como é que se dá essa questão da convivência da Lorena na questão da grade escolar dela? A gente costuma ter uma parceria, né? Quando eu vou procurar um colégio para ela, primeiro que tem que ser próximo de casa. Então, o colégio que ela estuda é do outro lado da rua. E aí, vai andando. Vai andando. Porque quer ficar no de colo, não. lancheira na mão. Isso, arrastando a bolsa. E bolsa de carrinho. Aí,
eu conto tudo, eu levo o laudo. O médico falou, pode estudar? Pode. Pode ir quantas vezes para a escola? 2 vezes por semana? Então, beleza, então vai para a escola. Aí eu conto toda a história, tudo que eu contei, tudo que eu passei para vocês. Aí mostro o exame, mostro tudo, eles pedem tudo. E aí pergunta, como que a gente lidar com a Lorena na escola? Eu falei, normal, igual como qualquer criança. Ela não é diferente, ela não é uma criança especial. Ela tem pode um o lanche da problema. cantina ou tem que levar o lanchinho dela? Ela leva o lanche dela. Todo mundo devia levar, na verdade, né? Na verdade, É. para não ter que se acostumar com tanta Eita, coisa salgada. o careca pode estar ouvindo. Refrigerante. É mesmo, vamos abafar o caso. Eu Ai, faço Deus do lanchinho, céu. eu levo para ela e a convivência dela, eu peço para a professora não, tipo, querer... Blindar. Isso, não. Deixa ela... Agora, assim, dá uma atenção especial, sabe? Senta ela na frente, se vê que ela tá um pouco assim, que ela é bem agitada. Então, se vê que ela tá um pouco meia... Né? Já me liga que eu corro, venho buscar ela. Depois tu dá uma olhada no Instagram, Lorena Coração Valente, tu vai achar engraçado os vídeos dela. É uma figura ela. Lorena é uma figura. É. Eu tô vendo a carinha dela aqui no celular. É uma figura, sabe? É vaidosa, gosta de estar vestida na moda, faz aquelas poses de tirar o calcanhar do chão para fazer a foto. Olha, é um adolescente no corpo de uma criança. Porque a Lorena, ela é precoce. É. Ela é precoce. Não sei se essa questão de ter que viver sobre esses cuidados fez ativar, né, esse outro lado dela, dessa serenidade que ela tem, dessa agitação, ela tem uma vontade de viver que é contagiante. Você vai dizer, não, essa menina ela não vai morrer, não. Essa menina aí, ela vai enterrar gente a vida toda, porque essa vontade dela é contagiante. E isso acaba passando para todos que ficam ao redor, inclusive as pessoas da escola, né? As pro dela é apaixonada por ela. A diretora vai lá só ver ela na sala. Porque ela conversa desenrolada. E ela disse, hoje eu fui líder da sala e limpei as mesas. Para ela, como diz a história, não tem As boquinha. minhas coleguinhas, Não tem aquela voz boquinha. rouca dela. A voz dela é gostosa de ouvir. A voz dela é uma onda. A Lorena é uma figura. E como tem sido esse processo de você ter que administrar ela da sala de aula para casa? Porque uma coisa é você manter o controle da Lorena dentro de casa no seu dia a dia. E outra coisa é você saber que ela vai para a escola e você não vai estar lá. E que ela vai chegar com histórias diferentes, com ideias novas, com coisas que talvez no momento ela não possa nem fazer. Como é que se dá para você autenticar a questão de vocês não podem ir para isso? Você vai ter aqui. Até aqui dá para você. Daqui para frente não pode. É porque ela é bem avançada, como você falou. Eu procuro estar sempre ligado no WhatsApp com a professora, sabe? Às vezes, quando eu deixo ela que ela vai chorar, eu imediatamente, Pro, e aí? Aí a Pro, fica de boa, que ela já tá aqui desenrolada, tá brincando. Aí na hora do lanche, 3 horas. E aí, Pro, comeu o lanche todo? Então, a gente tem sempre aquela parceria, sabe? É como se a Pro já fosse da nossa família. A Pro, para quem não está acostumado, gente, é a professora, viu? Professora. É só o sotaque. Que, aliás, você não arrebatou para você o sotaque paulista, né? Graças a Deus. Só uma coisinha ou outra, como da Pro, como sabe e tal, mas você não se permitiu fazer isso ou não entrou mesmo na sua vibe? Não entra porque eu não gosto da terra São Jefferson Paulo. também? Quem é que gosta de São Paulo? Porque eu já ouvi Não, dizer ele que tá todo Tá mundo... chamando Não. de truta, não? Não, Não? tá não. Ninguém que Não está em entra São Paulo porque- quer ficar lá. Todo mundo quer ir embora. Tenho curiosidade nem de conhecer, velho. Tu É. acredita? Dizem que dá para ver o ar lá. Se eu pudesse É verdade que dá para ver é um o lugar ar? cinza, né? Um lugar Cinzento. cinza, É né? cinzento. Se eu pudesse ir um dia para dizer assim, desceu do avião, vá lá, compra e volta na 25 de março. Que é aqueles tênis, relógios, aqueles bonecos de Aquelas super-herói que eu coisas, né? gosto. Eu acho que ali eu ia me perder nisso, mas fora isso, velho, não tenho vontade de conhecer Eu nada. fiz E uma olha, conexão lá, se eu não me engano, eu passei umas 10 horas lá no... Eu não tive vontade um sobrevoo. Eu parei lá no aeroporto. aquele grandão, como é o nome? Guarulhos. Guarulhos. Mas fiquei andando lá dentro mesmo. Eu olhava Que pra é fora... grande, né, lá tudo dentro. cinzento. Imagino como seja, né? Vou sair E você já daqui. domina tudo geograficamente lá, né? Eu bato São É maior Paulo do que todo. Arapiraca lá? O meu bairro que eu moro é maior do que a Arapiraca. Eu moro na Zona Leste, São Mateus. Se você pesquisar, era do tamanho de Você mora em São Arapiraca ou Mateus, maior. é? São Mateus. Um bairro, olha aí. É dentro da É Zona perto da capital? Leste. É, fica próximo. Dentro do meu bairro são vários bairros. Entendeu? Chegou? Dentro do meu bairro são vários bairros. É muito grande lá. O Jefferson torce para que time? Ele é flamenguista. Ah, não torce para nenhum time paulista, não. Não. Mas chegou aí a assistir jogos lá? Chegou, ele já foi lá na Não. arena, Foi lá pra pertinho Itaquera? de casa. Isso, fica Você mora perto de Itaquera, Moro então? perto de Itaquera. Olha só. Lá é tão perigoso como dizem? É um pouco. Eu tenho medo de andar só. Ninguém vai estar vendo, os caras não vão estar assistindo essa. ninguém vai tá Vai estar assistindo, Porque não. depois as Mas é meninas perigoso, falam, como dizem você... mesmo? É
perigoso. Assim, elas falam, todo lugar é perigoso. Mas minha irmã, Arlene, todo lugar é perigoso. Eu falei, não, mas São Paulo é mais. Eu acho muito perigoso lá. Então ele foi pro Taquerão assistir o Timão lá. Foi com o primo dele assistir. Ele tem parentes em São Paulo também? Tem uns primos que moram lá. Entendi. Como é que fica a Lorena no momento em que você diz para ela, filho, eu tô indo para Arapiraca, você vai ficar com a avó Arley, ela toma a avó como Arley como vó, né? Como vó. Vai ter que é tia no caso, né? É. Vai ficar com a avó Arley e a mãe precisa ir lá. Como foi a reação dela? Ela aceitou de boa? Ela fez choro? Como é que foi? Eu achei que ia ser pior, né? Eu achei que ela ia chorar, que ela ia ter febre, porque ela é muito apegada. Só quando eu falei, ela disse assim, mãe, o que é que você vai fazer lá? Aí eu falei, para não dizer que ia passear, eu falei, vou resolver umas coisas. Certo. Aí ela disse, quando que você volta? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, peguei um quadro que eu coloco as consultas dela. Certo. Aí coloquei do dia 1º até o dia 13, mostrei para ela. Aí o meu esposo fez umas lágrimas, que ela disse que vai sentir muita falta. Colocou do 1 ao 13, no 13 botou o nome O Grande Dia. Então, todo dia ela pagava uma lágrima. Aí Isso dias antes da sua viagem? Dia antes da minha viagem. Mas assim, eu achei que ia ser pior. Ela conseguiu ficar equilibrada. À noite, a minha irmã fala que ela fica um pouco triste na hora de dormir. Mas eu tô falando com ela falo chamada de vídeo, converso com ela. Ela, mamãe, eu tô com muita saudade. E é toda extrovertida com o pai. Ela amanhã essa entrevista ela já vai estar no ar, né? Amanhã ela vai estar no ar. Amanhã já dá pro Jefferson colocar ela para assistir. Aliás, você já vai estar lá, né? É. Quanto tempo você leva de voo quando sai de Maceió até lá? São 3 horas. 3 horas de voo, de Maceió a São Paulo. Mas eu vou pegar uma conexão amanhã e vou passar 1 hora. Eu vou de Maceió a Brasília, de Brasília a São Paulo. Ah, entendi. Aí eu vou chegar por volta de 5 da tarde. Você passa pelo só. Distrito Federal antes de chegar na capital paulista. Aí vai pousar no aeroporto de Guarulhos. De Guarulhos. Isso, já vai estar o Jefferson lá esperando ou você vai ter que pegar com Provavelmente, condição? se ele não for, eu vou de Uber. Aí pega um Uber para casa. Para casa. Que de Guarulhos, do aeroporto para sua casa, são quantos quilômetros? Acho que são 1 horinha, viu? 1 hora. É. Uma é hora. o mais perto, porque Congonhas é um pouco mais longe. E Guarulhos é mais próximo lá de casa. Entendi. Houve alguns dias atrás, que você postou ela no hospital, se alimentando, umas comidinhas. Foi aquela época em que ela teve aquela crise do batimento cardíaco? Não é nas consultas, que eu tenho que levar a mala de comida, porque ela come bem. E a gente, às vezes, passa o dia todo no hospital. Então, assim, eu levo a comidinha para ela. Quando eu não consigo deixar preparada, a gente lancha ou almoça lá mesmo. É um pouco carinho, mas precisa alimentar a criança, né? Então, quando eu saio muito cedo, que não dá tempo de fazer nada, aí tudo bem. Mas, às vezes, eu levo cuscuz para ela, levo a comida dela. Entendi. Deixa eu só... A gente está com a visita chegando aqui, eu acho que ele deve ter ido para o lugar errado, então. Deve ter sido. Ele foi aí, abriu, você não está não, do lado de fora. Você está onde? Está aí, escola alternativa. Qual é a escola que ele está? Escola alternativa não é no lado da parte, não é aqui perto da pista, na frente, viu? Quando entra direitinho. Perto do posto. Perto do posto, viu? Pronto, é porque a gente você que está em casa vendo, está entendendo, é o que o nosso próximo convidado chegou para vir dar a entrevista. Vai lá, por favor, Felipe, que eu acho que agora ele deve ter se situado. Aí aconteceu aquela parte da internação e você teve que ter aquele... Como é ficar assim? Retrata um pouco para o pessoal que está vendo essa entrevista. Como é ter... Ele está no portão lateral, ele não está no portão da frente. Deixa eu avisar aqui para ele. Aí você está no portão lateral, tem que vir para o portão da frente, que é esse que dá acesso à pista. Como é ter que ficar com o hospital, com a sua criança, ter que ficar ali, porque você, como acompanhante, tem que passar a noite com ela, né? É. Quando não é UTI, a criança ela nunca foi para a UTI. Ela sempre vai. Quando é internada, ela sobe direto para a UTI. Ela tem que ir direto para a UTI? Por quê? É porque é muito perplexo, né, esse caso dela. Eles ficam com medo de, a qualquer momento, o coração dela pifar, como fala ela, parar. E ali tem mais estrutura, né? Tem mais estrutura para ela. E embaixo no PS, que é o pronto-socorro, não tem tanto. Se precisar botar um cateterismo, né, que é aquele negócio aí. Ela já passou ao processo várias vezes ela tem que ir cateterismo, de um lado e do outro. Que é necessário. Às vezes é, né? Às vezes não precisa. Não é uma regra. Aí tem que ficar monitorada e tem que ter cuidados maiores. Como é teu emocional nesse momento? A verdade é essa. Quando ela pisa no hospital para ficar internada, eu já entro em desespero, porque eu fiquei muito tempo com ela no hospital. Então, assim, quando eu vejo a figura do hospital, já não é bom quando você vai nem para visita. Mas a Lorena, no caso dela, quando ela
entra, eu digo, não é que eu estou pensando negativo, é porque eu já conheço. Eu digo, meu Deus, eu sei que eu vou passar, tipo, vai demorar, entendeu? É um processo que vai demorar. Então já fica aquele negócio, porque ela já passou 5 meses direto. Eu fico muito preocupada dela passar 1 mês, 2 meses internada, porque é muito puxada, é Qual muito foi o maior cansativo. tempo que ela passou no hospital interna? Foi os 5 meses que ela nasceu. Depois que ela nasceu, ela ia direto, ficava internada 2, 3 meses. Mas agora está diminuindo, porque ela está crescendo. Então, agora ela fica 1 mês, 1 mesinho e pouco. Mas eu já fico com medo, porque é horrível passar a noite em hospital. É horrível, Não é um sono, né? não é um sono. Eu fico muito estressada, eu fico muito cansada. Quando eu já estou no hospital, que ela diz assim, vai ficar internada, aquilo ali, para mim, já detona a minha vida. Se eu tivesse alguém me segurando, eu já caía para trás. Porque é insuportável. Tendo as Tem que experiências passar que eu por esse vivi. momento de saber que ela vai ficar internada. Sim. Tendo as experiências que eu vivi, já é complicado. Chegou aí o Vitor Ferro, daqui a pouco a gente inicia a entrevista com ele, que hoje a jornada é dupla no Papo Milanesa. E aí acontece esse momento que você se vê nessa situação. Você toma alguma medicação para poder segurar essa onda? Você passou por um processo de precisar tomar remédio para dormir? Você precisou tomar ansiolíticos? Como é que se deu a questão do seu sistema nervoso? Porque não é uma situação de uma mãe ter um sistema nervoso comum. Normal, é para né? viver em atrito, né? É para viver em conflito, é para viver, sabe, a flor da pele. E como é que aconteceu isso com você? Na verdade, era para mim estar passando por um acompanhamento psicológico, né? Com a psicóloga. Porém, eu cheguei aí uma vez, mas a rotina lá é muito puxada. Então, assim, eu não paro para mim. Eu não paro para mim, sabe? Fazer algo para mim. Eu fui uma vez e não Você não fui tem vida mais. social? Não. A minha vida é para Lorena. Minha vida toda é instigada para ela. A diversão é ir na igreja. A diversão é na igreja. E, assim, agora recente, lá em São Paulo ainda, eu cheguei a ficar muito mal, comecei depressão, crise de ansiedade, mas por quê? Já era uma carga de 5 anos. Síndrome do pânico. E aí o médico falou, eu vou passar esse remédio para você dormir, mas você precisa se cuidar, você é muito nova. Eu acompanhei a sua gestação, que ele acompanhou a Lorena Certo. o caso todo, então ela ainda está na fila, você tem tudo isso, você precisa muito se cuidar. E falou, cheguei a tomar, não foi nem 1 mês, em 5 dias, mas vou voltar a repetir. Pelo menos para estabilizar, né? Vai estabilizar, mas eu orei e falei, não quero viver dependente de remédio. A minha força vem de Deus, mas se não fosse Ele, Depois do Covid, eu tomo um ansiolítico de 100 miligramas. não tomo mais nada. Tentei tá tudo lá. desmamar dele aí há um mês atrás e passei 3 dias sem tomar. No 3º dia, eu estava chorando na moto. Amigo meu e o Tiago da farmácia. Encosta aqui, o que foi? Encosta aqui, o que é? Encosta aqui. Tá chorando por quê? Eu nem sabia que eu estava chorando. Eu nem percebi que eu estava chorando. As lágrimas estavam correndo e eu estava seguindo na moto, estava indo para casa e disse, bicho, o que é que está acontecendo? Cadê o remédio? Está tomando? Digo, está com 3 dias que eu parei. Bicho, pode não. Só quem pode desmamar você é a médica. Você não pode... eu estou cansado de tomar Mas tu já era chorão, né? Antes. Mas assim, é por conta do Covid, né? Primeiro eu passei o episódio do diabetes, de ficar internado, de ir para a UTI, quase morrer, escapar. Aí veio o Covid, o medo de morrer de novo. Então, quando eu recebi alta no sábado, no domingo eu estava ligando para o médico pedindo para voltar para o hospital. Foi, tu falou naquele dia na rádio. Porque eu não tinha segurança de estar em casa. Né? Como eu moro só, eu não sentia segurança de estar só. Eita, eu vou tomar banho, se faltar o ar, eu cair aqui dentro do banheiro, ninguém vai saber que eu caí aqui, eu vou morrer sem ar. Quero voltar para o hospital. E o médico, não, bicho, eu lhe dei alta, você vai ficar aí, vai passar. E eu não estava conseguindo administrar isso, entendeu? Era o medo que você ainda tinha. Pós-Covid traz um medo da morte, porque você diz assim, ela pode voltar, e se voltar agora eu não vou aguentar, porque o processo já foi pesado. Aí foi que o médico me passou um ansiolítico de 100 miligramas, porque geralmente o cara toma de 20, 25, eu estou tomando de 100, que é para poder dar aquela equilibrada no sistema nervoso, já pelo que tinha sido passado na vida, e eu preciso, e vejo você com esse processo aí porque assim, viver com a criança que está para passar por um transplante, eu acho que é você viver em surto todos os dias, né? Se acordar chorando, meu Deus, já sai correndo do quarto, como dorme no mesmo quarto, você precisa levantar para ir até ela, né? É um susto atrás do outro. E imagino que para você conseguir segurar isso sem medicação é porque realmente você já está mais forte do que imagina, né? Sim, assim... Segura um pouquinho aqui, viu, Felipe? A única coisa que eu tomo hoje é uma vitamina, porque eu
Eu me alimento, não, é que eu me alimento mal nessa correria dela, eu não consigo parar e me alimentar. Multivitamina, tu diz, né? É aquela pra Centro. mulher mesmo, de A a Z. Sim, É Centro. a única coisa que eu tomo. É bom. Mas realmente era pra mim, que nem ele falou, passar automaticamente quando a família vai pra fila de transplante, quando a criança vai, a família vai toda. Então você já tem que ir pro psicólogo. Mas tem sido uma barra, que nem eu falei esses últimos dias, eu fiquei muito... Inclusive, o motivo da minha vinda para cá foi para esparecer mais, porque eu já estava no meu limite. Eu cheguei a tomar remédio, começo de depressão, crise de ansiedade, então eu já estava muito exausta. Sem ter o caso da sua filha, só de você ter viajado, saído dessa realidade e ido para lá, já é passivo de você ficar meio, né, Sim, piradinha. Isso. Ainda mais com essa tensão toda da fila de espera e tudo. É difícil, mas eu costumo me apegar muito a Deus para que Ele seja minha fortaleza todos os dias. Senão, as meninas perguntam como que você consegue ser forte desse jeito, você fala desse jeito. Algumas mães já me questionou, porque eu estou em paz com tudo isso. Eu não consigo mais ter essa turbulência de antes. Não tem novidade. Quem vê não consegue entender, né? Então, as pessoas não conseguem entender, mas não tem um mistério para isso. É ir para a palavra e orar. A gente tem um Deus que tudo pode. Então, o Senhor me ajuda. Se o Senhor não estiver comigo, eu sei que eu vou cair, eu não vou aguentar. Vem aqui, o Senhor é o meu suporte, pega na minha mão. E é assim todo dia. Eu já acordo já pedindo socorro a Deus e vou dormir pedindo socorro. E assim vai. E qual o próximo passo agora? Tá recebendo doações, né? Para que essa doação? O transplante é pelo SUS, né? Pelo SUS, tudo pelo SUS. Para que é a doação? A doação eu recebia no começo, era cesta básica. Não recebe mais, não precisa. Graças a Deus a gente não precisa mais. O meu esposo trabalha, a Lorena é aposentada, né? Ela recebe o INSS, que é um salário. Ela conseguiu a aposentadoria, Conseguiu. Coisa boa. E aí a gente junta. Ainda é difícil viver em São Paulo assim. O custo de vida lá é bem mais... O custo de vida é muito alto para comer, para tudo. E ainda tem a ajuda de custo, que eu tento equilibrar com ela. Mas graças a Deus... O aluguel é muito caro lá, né? É caro. A gente paga hoje em 2 cômodos R$700. Olha. R$700. Em 2 cômodos. Em 2 cômodos, e a gente está querendo mudar, né? Porque não está dando mais. É eu, a Lorena... Eu, Jefferson e a Lorena já está ficando uma mocinha, já vê tudo, já escuta tudo. Você não tem privacidade, é um quarto para nós 3, então já deu. Vamos ver se a gente consegue. Muito bem. Passado todo esse tempo, já são 2 anos em São Paulo. 2 anos né? e 2 meses já. Qual é a expectativa que você cria na cabecinha dela quanto ao retorno para a cidade de Arapiraca, que se tornou um lugar estranho para ela? Arapiraca não é a casa dela. Sim. Arapiraca não é o lugar que ela conviveu. Ela cresceu fora daqui. Qual é o apontamento que você dá para ela com relação a Alagoas, Arapiraca, e como é que ela recebe isso? Ela tem ansiedade de voltar para cá? Ela quer ficar em São Paulo? O que é o pensamento seu também? Depois de tudo resolvido, você quer ficar lá? Você quer voltar para cá? Como é que está aí esse planejamento familiar de vocês? O Jefferson, inclusive, que também fixou sem trabalho, né? Criou-se um vínculo de amizades. Sim. Como é que está tudo isso? Eu já estou indo para o planejamento da cura. Já estou indo para a parte da cura, Amém. de tudo ter dado certo, e vocês tomarem a decisão de habitação. Como é que vai ser? Assim, a gente pensa em permanecer por lá. Depois ela faz o transplante, ainda tem o pós-transplante, as rotinas de consulta. Então, agora, na nossa cabeça, nós não pensamos em voltar de vez. Vamos voltar, pega tudo, vamos voltar. Por quê? São 2 anos e 2 meses e Deus tem trabalhado muito lá com a gente. Querendo ou não, Ele tem... suprido a gente, assim, sabe, com coisas pequenas que a gente não fazia aqui, como, por exemplo, aqui em Arapiraca, eu nunca fui ao mercado fazer feira, né, que chama feira. Era sempre pegando fiado em mercadinho. Quando eu cheguei em São Paulo, que o Jefferson começou a trabalhar, a primeira coisa que aconteceu, eu fui no mercado, peguei um carrinho e fiz mercado, que lá chama mercado. Fazer mercado, né? Então, assim, são coisas pequenas que para o pessoal pode não ser nada, né? Mas, assim, para a gente, Deus proporciona, já é muito. A Lorena estuda em escola particular. A gente está, querendo ou não, a gente está focado em comprar nosso carrinho lá, que ele está trabalhando, e se estadiar por lá, permanecer por lá.
E a Lorena, quando eu converso com ela, ela sente muita ansiedade, ela quer muito vir, ela fala dos avós. A minha mãe é a única que vai para lá. Então, assim, ela lembra de todo mundo, das primas, das tias. E ela pergunta muito quando é que ela vem. E o que eu falo para ela, Lorena, nós vamos passear em Arapiraca quando o médico liberar, quando você, né, fizer o transplante, no momento certo, na hora certa, não se preocupe, vai eu, você e o papai, que também ela só quer vir com nós três. Não todo quer vir mundo pra não ficar quer ninguém. vir para ficar. Então, assim, a gente pensa no momento e não mudar para cá. Porque aqui, querendo ou não, a gente vai ter que começar tudo do zero. E lá a gente já começou, a gente já está mais... Você já até aprendeu a fazer mercado. Já até aprendi a fazer mercado. Eita. E, querendo ou não... Falar em mercado, o titio da rede de compra vai vir aí, né? Ele não vem não hoje. Não, Ele vem durante a semana. mas vem. Mas vem sim. Vem sim. Tá sendo mais suave, assim, pra gente, na questão minha e do Jefferson, sabe? A gente sente falta da família, sente falta de algumas companhias, pessoas que têm nos ajudado, do apoio que está longe. Mas, assim, amadurecimento e a nossa vida, nós dois lá, a gente está conseguindo lidar com isso. Apesar da saudade e tudo, eu e ele, a gente está conseguindo amadurecer nós dois como casal, a nossa vida social, financeira, enfim. Vai ser uma coisa que não dá mais para deixar para trás, né? Vai ser uma coisa assim. Eu ainda, no fundo, se você perguntar, é uma pergunta que todo mundo em São Paulo faz, da igreja. Você vai embora, vai deixar a gente. Se você perguntar, você tem vontade de voltar? Eu tenho vontade de voltar, mas eu não quero voltar agora. Né? Então, eu prefiro esperar no tempo de Deus, se volta, se não volta. Se o transplante chegar, tudo vai mudar. Porque quando o transplante chegar, a gente não vai estar mais preso. Porque o que prende a gente é o transplante. Então, depois que o transplante chegar, e aí? Né? Vai ou fica? Então, eu acredito que até lá, Deus vai encaixando. É o momento, volta. Não, fica, que ainda tem muito que aprender aqui. Ela já ainda tem um vínculo muito... também com os médicos, né? Os médicos são os tios e as tias, né? Ela adora. Ela vai de jaleco. Ela tem um jaleco que a minha mãe mandou para ela. Sério? Doutora Lorena. Doutora Lorena. Então, ela entra só na sala, não quer que eu entre, não quer que eu fique do lado dela. Tem a independência. Independência. O doutor pergunta, e aí, como que ela passou esses dias? Doutor, tio, eu estou muito bem. Eu tive uma dorzinha na barriga, mas já passou. Meio remédio. O que é que você comeu? Comi isso, comi aquilo. Eu não falo que ela não dá brecha. Ela mesmo faz Ela mesmo fala, mãe... a descrição do que aconteceu. Mãe, pode ficar aí, viu? Não deixa eu ficar na maca do lado dela. Ela é totalmente dependente. Não se envolva, não. Por incrível que pareça, ela é a criança que ama ir nas consultas. Olha só. Quando hoje é dia de consulta com o doutor Adeilson. Aí ela já fica, hoje, mãe, a consulta, já arrumou a bolsa? Deixou de ser uma coisa ruim, se é que algum dia foi. Então. Né? Aí eu consigo ir também com ela no metrô, no ônibus, brincando, correndo nos negócios. Eu tento deixar esse momento mais leve, assim. Eu tento transformar tudo em brincadeira, e vamos sair da consulta, e vamos comer coxinha. Qual o teu maior sonho hoje? Que ela não seja, assim, totalmente dependente de mim, porque eu quero ter minha vida pessoal, entendeu? Então, assim, eu almejo... Ser a Bárbara um pouquinho, não ser a mãe da Isso. Lorena Coração Valente o tempo todo. Eu almejo que ela cresça com saúde em abundância, que ela tenha a vida dela. Eu sei que vai demorar um pouco, mas a gente não tem vida da gente. E as mães que passam por isso sabem. Então, eu sinto falta disso, de ter um momento tipo meu, a minha vida, terminar meu estudo, trabalhar. Eu queria muito trabalhar. É um saco ficar em casa. Não consegue, né, Não ainda? consigo, não tenho quem deixar, não tem quem, enfim, não posso, até porque o benefício dela é no meu nome. Se eu trabalho, não pode assinar carteira. Corta. Então, eu preciso dessa independência minha. Eu trabalhar, eu ter o meu dinheiro, enfim. Algum arrependimento? Nenhum. Começaria tudo outra vez se preciso fosse. Se preciso fosse, eu estava lá, tudo de novo. Muito bem. Bárbara, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Papa Milanesa. Para mim foi uma coisa assim muito feliz, né? Desde que eu vi que você tinha chegado a Arapiraca. Quando você chegou a Arapiraca, a gente ainda não estava com o programa no ar, não estava com o projeto nem em andamento, mas Deus quis que a coisa acontecesse dentro de uma semana, né, Felipe? A coincidência foi grande, lá, aquele encontro da gente lá no... encontro da gente no Bosque das Arapiracas. Porque a gente já tinha Resfriado, ventilado, né? tinha ventilado que ia fazer o podcast e tudo, mas você não estava tendo na férias, geladeira. não estava tendo tempo, e Deus fez a coisa acontecer. A gente se encontrou, Se bateu encostei a bem na moto, a gente esquina. falou, e daí a coisa começou a andar e a gente já está no hashtag 02. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença.
que você leve para ela o conhecimento desse programa, né? Estamos aí a 1h18 de entrevista. Nem parece. Né? Nem parece, fluiu muito gostoso, muito bom. Eu quero que você faça ela assistir isso, para quando ela vier passear em Arapiraca, ela saber que o tio Wendel estava aqui o tempo todo torcendo, que é aquele mesmo lá do carro de som, que fez aquela citação que de vez em quando você posta lá, e você sabe da amizade que ele tem. Pode chorar, sentir vontade. Pode chorar, sentir vontade, porque assim, você é uma pessoa que eu gosto muito, você sabe do apreço que eu tenho por você, né? De vez em quando fico olhando aquela foto lá da gente no estúdio, e o quanto é gratificante para mim saber que posso estar fazendo parte de algum capítulo da vida dessa menina, de uma maneira ou de outra, porque na realidade, como pai de uma menina, a gente quer sempre ajudar, né? A gente quer ajudar, porque você vai aí, se emociona e me emociona também, que eu não tenho nem idade mais para essas coisas. Mas, enfim, eu quero que você saiba que aqui tem um cara que torce muito por você, né? Porque você, para mim, continua sendo aquela menina do cabelo, fazendo aquele negócio no cabelo, lá trabalhando na Caixa Econômica que eu conheci. Uma pessoa batalhadora, uma pessoa honesta, uma menina do bem, né? E que deve muito se orgulhar de quem você é. As portas do programa estão sempre abertas para você. Obrigado por você ter vindo. Nossa, eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz, né, de saber que eu posso contar com vocês. Sempre eu corro no WhatsApp, Wendel, por favor, eu vou fazer panfletagem, me ajude. E você sempre está ali, sim. disponível a me ajudar. Eu sou muito grata, de verdade. Eu quero que você flua, que você tenha muito sucesso. Eu só quero ter saúde. Você é um cara muito do bem, um Só cara do saúde coração maravilhoso. Obrigado. E de verdade, eu fico emocionada porque eu lembro que quando eu estava no meu tempo sem a Lorena, eu tinha muitas amizades e eu precisei de muitas. E assim, depois que eu passei por tudo isso com ela, Deus ele foi me enviando pessoas que eu nem imaginava que eu poderia contar. E você é uma pessoa dessa, entendeu? A gente se conhecia e tudo, mas não era um vínculo na minha vida de solteira sem a Lorena. Não. Só que hoje você está aqui, venha, vamos fazer entrevista, vamos botar no ar, eu estou com você e eu sei que eu posso contar com você. Então, de verdade, em nome da minha família, eu agradeço. E você é um cara muito especial para mim, para a Lorena, para minha família. E sucesso, cara. Isso. Sucesso, Ótimo. que você é incrível. Obrigado. Você não tem noção de como que esse coração aí, ele contagia muita gente, viu? E eu tenho certeza que você vai longe. O velho tá chorando, o velho fica chorando. Tenho certeza que você vai longe, tem muitas coisas ainda para acontecer. Você é um cara abençoado, de verdade. Deus vai abençoar cada dia mais. E tem um parceiro, gente boa do meu lado, fazendo tudo isso acontecer comigo. Eu tenho certeza que a gente vai muito longe. E eu tenho certeza, Felipe, que a próxima vez que a gente gravar com a Bárbara, vai ser junto com a Lorena, com o Jefferson, e a gente falando de cura. Em nome entendeu? de Jesus, porque tem uma coisa que creio. ela diz assim no vídeo dela, quer dizer, eu profetizo isso na sua fala. vida, né? Então eu estou profetizando, se é que Deus me dá a licença de dizer isso, eu estou profetizando para a sua vida a cura da sua filha, e você prestando essa entrevista para a gente aqui, no menor espaço de tempo possível, tá bom? Amém. Deus te abençoe grandemente. Leva um abraço para a Arley, que estudou comigo no Colégio Bom Conselho. Estudamos juntos, eu sei que ela lembra disso, né? E sempre foi fogueteira, agitada. A Arley era uma figura que eu sinto muita saudade dela também. Leve meu abraço a todos, um beijo para a Lorena e que Deus abençoe sua vida. Amém, gente. Obrigada. Eu estou emocionada. Muito bem. Qual é o Instagram dela, hein? Instagram, @Lorena Coração Valente. Isso. Não é isso? E o seu? O meu é Freitas Bar. Freitas Bar, com Tá na descrição. B-A-H. Tá na descrição do vídeo aí, os dois. Vai ficar a inscrição no vídeo. E para você que está aí comigo, muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco você vai assistir mais uma entrevista, porque hoje a gente fez uma rodada dupla. Vamos começar daqui a pouco um bate-papo. E não esqueça, eu preciso de você aqui comigo. Valeu. Tchau, tchau.